Antes da gente começar mais esse super vídeo, eu vou fazer um pedido importantíssimo para vocês. Não esqueçam de dar o like no vídeo. É clicando aqui nesse joinha que você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E se você não está inscrito no canal do Leandro Brito, clica aqui e se inscreva no canal. Isso também é fundamental. Aproveita também e ativa o sino que vai aparecer aqui, que é o sino de notificações, para toda vez que eu mandar um vídeo você ser notificado, beleza? Então vamos lá curtir mais um vídeo pro canal do Leandro Brito. Parcerias, né? Você poderia elencar alguns assim que são, na sua opinião, os principais assim nessa sua trajetória como compositor, cara? Ah, com certeza, Chiquinho dos Santos. Chiquinho dos Santos agora a gente está muito distante, porque ele está morando numa região de São Paulo, eu moro numa outra região de São Paulo, mas ainda nós somos vizinhos, né, na Zona Leste, lá em 90 e pouquinho. E aí, pô, a gente estava o tempo todo juntos e tudo mais, fizemos muita coisa juntos e tal, música para um monte de gente, né? E assim, até hoje, as músicas, sobretudo assim, aquelas músicas do início da carreira da gente, todas elas com o Chiquinho, né? Algumas coisas sozinhos e tal, sozinho, né? Mas também com o Chiquinho. O Chiquinho é a mesma coisa, algumas coisas ele fez sozinho, mas outras coisas ele fazia comigo, né? E aí, depois do Chiquinho eu fiz com o Luizinho SP, eu fiz um samba com o Luizinho SP e tudo mais e tal, mas a maioria das minhas músicas, todas elas sozinho. Mas não é nem por nada, é que eu sou muito tímido, cara. Eu sou muito tímido, cara. Sou muito tímido. E se você falar pra mim, ó, vou fazer uma música e vou te mandar uma melodia, puta, eu adoro essas coisas. Pode mandar a melodia, eu vou mandar uma letra pra você. Putz, legal. Fico ali, esperando, né? E aí eu vou lá, porque eu gosto da minha solidão, sabe? Aquelas coisas. Eu vou lá, pego o meu instrumentinho, fico ali, não ficou legal, não, isso aqui tem que melhorar. Hoje não tá dando. Eu sou também tranquilo, sabe? Às vezes tem música assim, tem cara que fala que faz música em 1 hora, 2 horas, e tem mesmo. Mas tem música minha que demora uma semana, um mês, 2 meses, eu fico lá, enquanto não achar alguma coisa que me satisfaça, nem sabe? Falo, puta, isso aqui me agradou, puta, eu tenho que arrepiar, sabe? Com a melodia, né? A melodia bateu, aí arrepiou, falo, puta, legal, isso eu vou manter. E aí vou assim, sabe? Como o velho canibal, por partes, né? Até terminar, era o que ponto final, sabe? Aí eu tenho Cuidado realmente com a música, né? Eu acho legal fazer assim. Então por essas razões é que eu tenho muita música sozinho, né? A gente fez entrevista com o Chiquinho, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para quem não viu assistir, né, que é muito boa também. E ele falou sobre a questão da dificuldade de hoje emplacar algumas músicas na galera que está atualmente assim em voga, aí, né, mais em evidência. Você sente também uma certa dificuldade? Você costuma mandar música para esses grupos atuais, assim, tão mais em evidência, cantores, enfim? Ou você hoje em dia não manda tanto? Como é que está hoje? Assim, você tem essa ambição de continuar emplacando alguns sucessos? Como é que está esse seu pensamento em relação a isso, cara? Eu acho que emplacar sucesso, você sempre tem essa ambição, né? Você sempre tem essa ambição. Mas eu não tenho mandado assim música, mas eu também acho que a molecada também, eles abrem essa oportunidade, porque, pô, às vezes você tá no rolê, você vai numa casa de shows aqui ou ali e tal, e aí, pô, você encontra um deles e tudo mais, o cara fala, pô, manda uma música lá, porra, cara, suas músicas, porra, da hora. Eles também abrem essa oportunidade também. Agora, eu acho também que o mundo mudou, né? Porque eu sou de um tempo que, pô, vendia-se muito CD, né, meu? Vendia-se muito CD. Então, para o compositor, isso era legal, porque tinha um Advance, que essa figura do Advance, acho que nem existe mais, né? Mas, pô, você chegava com a música e tal na editora, os caras, pô, o cara gostou lá, pô, legal, o artista gostou, o produtor gostou, legal, a música vai entrar, ótimo. Então, vamos dar um Advance. Então, te dá um Advance de 200. Então, isso aí não existe mais, né? Isso não existe mais, pelo menos que eu saiba. Então, quer dizer, e aí, quer dizer, hoje vende-se muito menos do que se vendia. Então também o compositor ele já começa, né, a pensar diferente também. Então, já que a coisa está assim, né, e a gente já sabe que é difícil viver de direitos autorais no Brasil, então, poxa, então eu mesmo gravo, eu faço pro papai e tal, e, sabe, vou dar a cara para bater. Acho que também nesse sentido, eu não mando música nem por nada, mas eu estou preocupado com o meu trabalho, né? Lógico que se me der uma oportunidade aqui ou ali, eu vou também, poxa vida,
Também, lógico. Mas a preocupação maior é com o meu trabalho. Poxa, eu tenho que trabalhar. Eu estou tendo uma oportunidade agora, Leandro, incrível, cara. Porque sabe, eu vivi uma época no Soweto e que as coisas todas elas eram terceirizadas, né? Então, pô, você tem lá um cara que vai cuidar da sua imagem, cara. Um cara que vai, pô, mais ou menos direcionar o que você tem que falar, pô, aqui ou ali, né? Como é que você tem que aparecer nos vídeos, pô, aqui ou ali, você entende? Eu acho que para mim, assim, uma coisa que me satisfaz muito é a possibilidade que você tem, você entendeu? De dar a sua cara, você entendeu? Pro teu trabalho, né? Legal. Então, o que eu quero falar, como eu quero me mostrar, você entende? Isso eu acho interessante. E eu estou aproveitando isso. É nesse sentido, dentro dessa, entendeu? É dentro, assim, a partir dessas ideias que eu digo que eu não tenho mandado as minhas músicas porque eu tenho uma preocupação, isso toma tempo também, né? Porque se você tem alguém que faça por você, ótimo, mas se não, é você que tem que fazer por você, né? Pensar e tudo mais e tal. Poxa, minha música, eu vou escolher meu repertório, putz, mano, que maravilha, cara. Eu vou escolher meu repertório, não vai ser o empresário que vai dizer pra mim o seguinte, ou vai chegar pra mim e falar o seguinte, pô, essa daí não vai entrar porque eu não gostei. Eu vou, pô, mano, você não gostou, parceiro. Beleza, cara, lógico que, poxa, legal, uma parceria, mas, poxa, se o cara que vai gravar a parada curtiu, se ele acredita naquilo, vamos apostar também, vamos apostar nisso também, então nesse sentido. Mas eu acho que, não sei, eu acho que eu curto essa molecada pra chuchu, eu aprendo com essa molecada pra chuchu, porra. Os compositores novos, assim, você pra observar assim, pô, a música desse Tem cara muita aqui... música bonita pra caramba, porra. É mesmo? Porra, tem muita música da hora, sabe, que você, porra, legal, mas, meu... Isso aqui é um caminho bom, isso é um caminho bom. Eu acho que é essa relação, sabe? Essa coisa que, pô, né? Quem nasceu primeiro, né? Não sei, eu acho que cada um tem uma percepção, né? Da vida, das coisas e tal. Aproveita isso. Mas se for minimamente, né? Tiver minimamente alerta, você vai aproveitar também percepções dos outros. Pô, o cara teve, mas você não teve. Poxa, legal. Vai fazer ali, vai negociar, né? Vai fazer aquele lance lá. E assim, você... Eu acredito que é um desafio, assim, uma curiosidade minha, inclusive. Hoje, quando você senta para compor, você se preocupa em pensar assim, de repente, poxa, eu acho que esse tema aqui, hoje em dia, não é tão relevante para a maioria. Pô, será que esse meu linguajar de hoje se adapta à realidade de hoje? Ou você fala, eu vou compor do jeito que eu gosto mesmo e vamos embora. Você tem essa preocupação, assim? Essa preocupação. E aí fica aquele lance que a gente estava falando, né? Padrão e não padrão, né? Manter um pouco de alguma coisa, porque não pode... Até hoje você mantém isso. Isso. E aí também, né, inova um pouquinho aqui ou ali. Mas é importante a gente prestar atenção nisso, porque senão a gente não consegue. Eu acho o funk da hora, cara. Eu acho o funk uma barata, sabe? Porque os caras têm uma sacada, bicho. Pô, meu, repara, os caras conseguem, cara. Os caras conseguem de alguma maneira se comunicar com as pessoas que estão ali, né? Sabe? Que, né, da comunidade, com as pessoas, né, que estão ali de uma região e tal. Isso é maravilhoso. E sem juízo de valor, né? Se é bom, se é ruim. Eu não entro nessas críticas, sou abaixo crítica. Eu acho que... Você entende? Eu acho que não dá para você descolar, por exemplo, né, a sua música, a sua arte, né, da sua história material. Você vem de um lugar, né, você vem de um lugar, você vivenciou aquele lugar, e aquele lugar ele também te impacta de alguma maneira e tudo mais e tal. E o que você vai fazer também tem a ver com de onde você veio, com as pessoas que você, né, a sua vida toda, as pessoas que você se relacionou a sua vida toda, e essas pessoas conseguem, né, de alguma maneira manter, porque é difícil você manter um diálogo, cara. É difícil você conseguir expressar sabe, as coisas que você quer, você entendeu? E aquelas outras pessoas que estão ali, que são iguais, né, a você e tudo mais e tal, consigam compreender. Isso é uma dificuldade tremenda, não é um exercício fácil. E depende de uma sacada, de uma intuição, cara, sabe? Aí não tem academia, aí não tem maior leitor, menor leitor, aí é intuição, né? E isso que faz a diferença, sabe? Eu acho que de um artista para o outro, né? É você estar atento a essas coisas, né? Perder a vaidade e você tem que prestar atenção e aprender, né? Você entender que você está numa condição de aprendizado até o final, irmão. Até o final você está aprendendo, né? Quando você fala, pô, já sou pá, mas você deixou de aprender, né? Porque aí, meu amigo, aí você pode, de repente você vai achar que as pessoas têm que aprender com você, né? E aí você também aprende muito pouco, né? Então é nesse sentido. Eu, pô, presto atenção, sim. Presto muita atenção. Agora, Claudinho, o que aconteceu, assim, no momento que você saiu do Soweto, assim, como é que foi para você, assim, essa saída, e você ficou um tempo também mais recluso ali, né, sumiu um pouquinho ali da mídia, enfim. Como é que foi esse período, assim, de ter saído do Soweto, como é que foi esse ato ali na tua vida? Então, na verdade eu estava no Soweto, aquela coisa toda, a gente estava cheio de planos e tal.
Mas aí, sabe o que é grupo, como é que é? Tem pessoas ali pensando diferente e a gente, de alguma maneira, você tem que levar em consideração todos, né? Todos, né? E tudo mais e tal. E eu achei que naquele momento seria melhor, era um momento para eu sair do Soweto, porque eles tinham que continuar também com o trabalho deles, que estava bem legal e tudo mais e tal. Eles estavam também cheios de planos e tal. Falei, não quero atrapalhar vocês e também estou numa fase também que não quero que vocês me atrapalhem. Então, foi isso. Aí eu saí. Fiquei um tempo fora da música, foi em 2006, eu fiquei entre 2006, 2008, quase 2009, eu fiquei totalmente afastado da música, fui me dedicar a outras coisas, eu estava cheio de, sabe, né, ilusões, entre aspas, né, porque eu falei, poxa, cara, vou ter outras coisas na vida também, a música é mal barata e tal, mas, pô, a gente pode conciliar com outras coisas, deixar a música, né, eu acho que não é legal, mas não consegue. Mas depois de conciliar com outras coisas. E aí eu peguei e falei, sabe, quer saber, cara? Eu vou fazer um bagulho que eu sempre quis fazer, cara. Eu sempre tive um interesse. Eu gostava de ler umas coisas assim, que eu também não entendi, não entendo até hoje, mas eu gostava de ler umas coisas assim relacionadas, né, à questão do negro, essas paradas todas e tal. E tinha um amigo judeu que ele falou assim, ó, por que você não vai fazer, né, sociologia e tudo mais? Porque aí você pode entender um pouco melhor essas coisas que você curte aí e tal. Aí eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou fazer isso. E aí fui fazer sociologia. Aí, pô, vivia os sambinhas. Era samba também, a gente curtia uns sambas também, mas um samba na universidade, né, nos botecos por aí, papapá, aquelas coisas todas e tal. E parei de completamente, mas sempre de olho ali, né? Você passa ali, aí você vê um parceiro lá na TV, ou no Face, eu falo, porra, cara. Né? Mas, e aí terminei lá a sociologia e tudo mais e tal. E aí, falei, mano, eu comecei a pirar nos bagulhos. Falei, para eu entender o que eu estou querendo entender, eu acho que eu precisava entender um pouquinho mais de leis e tal, porque seria legal. O acesso, a gente tem, né, se a gente está interessado em acesso a essas coisas, todo assim, o direito poderia ajudar. Acho que foi uma loucura e tal. Aí fiz direito também. Aí fiz direito, terminei o direito, e já tem uns 5 anos por aí, e tal, mas nunca exerci também. Mas era um objeto do meu, sabe, era um objeto de pesquisa minha e tudo mais e tal, né? Estava interessado em acesso à justiça e tudo mais e tal, do negro, né, os negros que são vítimas de racismo e preconceito e tudo mais, essas paradinhas todas e tal. E deixei a música para lá um tempo. Fiquei uns 2, 3 anos e tal, completamente, só indo nos botequinhos do samba, mas nada sem tudo assim de uma forma muito, muito tranquila, sabe, informal mesmo e tal, desse jeito. Mas aí chegou um momento que ficou a minha vida ficando meio assim, faltando alguma coisa e tudo mais e tal. E um amigo meu que estudou comigo falou, pô, vamos num bar. E era lá na Vila Madalena. Eu falei, vamos lá. Nós fomos nesse bar na Vila Madalena. Aí chegou lá e tal, eu entrei, sentei lá, pedi uma cachaçinha, tô lá trocando uma ideia com esse meu parceiro e tudo mais e tal, o pessoal fazendo um samba lá. Aí o dono da casa chegou e falou, você não era do Soweto? Eu falei, sim, eu era do Soweto e tal. Ele falou, mano, legal, papapá. Pô, meu, quiser cantar uma aí, quiser mandar uma lá e tal. Eu falei, mas acho que nem vai rolar, porque era um bar que era só música tradicional, só coisa lá atrás, sabe? Pra você ter uma ideia, os caras vão até 70. Se você cantar de 70, se cantar de 80 pra cá, os caras já eram de 70 pra trás. É muito avançado. E aí eu falei, poxa, mas quiser ir lá? Eu falei, não, nada, tô de boa aqui, papá. Ele falou, mas se você quiser também, é o seguinte, vir aí, fazer um projeto aí, cantar aqui, papá. Eu falei, não, já estou fazendo um tempo. Que ele falou, não, eu falei, eu nem tenho repertório para isso, cara. Pô, eu gosto de umas músicas assim também, mas você precisa ter um repertório. Ele falou, não. Aí foi quando eu voltei, a minha história, aquela história que a gente começou a contar aqui, das coisas que eu via lá atrás, já tinha melodia aqui, letras que você não lembrava, papá. Aí fui lá e fiz um repertório e topei a ideia. Fiz o repertório lá, fiquei lá, acho que uns bons 5 anos nesse bar, cara, cantando só música de lá de trás. Você lembra o nome do bar? Lembra o nome? Lembro sim, Pau Brasil. Era o Bar Pau Brasil, da dona Nilce e do seu Cláudio. Maravilha. E aí cantei lá um bom tempo e tudo mais e tal. Foi uma escola muito importante para mim, muito legal. Isso foi de 2008 por aí, né?
até pouco tempo. Tanto é que nesse disco meu agora, é pra você ver como é que a coisa é tão louca, que nesse trampo meu que sai agora, tem coisas assim, cara, que a melodia... Mano, que é outra história, que você vai falar, mas isso aí não é 90, é realmente... Pô, a vida vai seguindo o desfile da desilusão, não tem empolgação, o surdo não marcou, enredo de tristeza, lamento e rancor, me dói demais a lágrima falsa da aristocracia, mesmo que fosse de alegria ou lágrima de amor, estaria furtando a minha dor, há de ver brilhar o sol da liberdade sobre as marquises e quilombos da cidade. Quem quiser sonhar com a tal felicidade, tenha que o negro também quer felicidade. Lá, lá, ya, lá, ya, tem que é um outro caminho, né? Um outro caminho que de alguma maneira você tá bebendo lá na fonte lá. Eu olhei lá para trás, é bom olhar um pouco para trás, olhar um pouco para frente, né? Nem muito para frente, nem muito para trás. Eu acho que essa talvez seja o segredo. Não, com certeza. Assim, eu vou tocar num assunto aqui que a gente não tocou nesse assunto ainda aqui no canal, mas eu acho importantíssimo porque eu sempre prezo e um pouco além da música, né? Porque eu sempre falo aqui no canal que a gente tem que falar de música, mas é importante conversar outros assuntos também. Eu não vou perder a oportunidade de falar isso com você. Assim, você sempre se preocupou muito com a questão do negro, né? Você mesmo, enfim, foi estudar mais sobre isso, nessa canção fala sobre o negro, enfim. E a gente hoje em dia vive um momento que vários assuntos estão em voga e são debatidos, e de certa forma a questão racial não está tão em evidência quanto outras questões envolvendo preconceito, né? E como você vê a questão do negro hoje no Brasil, assim? Eu sei que é um assunto também bem profundo, enfim, mas na sua visão, qual a situação do negro hoje, essas questões de preconceito, barreiras, questão de cota, tem tantos assuntos que estão sempre em evidência. Sua opinião sobre isso, qual é, cara? Eu acho que a questão do negro é uma questão ainda que tem o problema da invisibilidade. Nós sabemos disso, não entra na pauta, né, política, não entra na pauta do judiciário. A questão racial no Brasil, ela tem um problema também porque ela não se reconhece a autoridade do racismo, né? Então ele passa a ser algo assim de menos importância. Mas eu acho que é possível pensar hoje a desigualdade no país, né, por esse viés, não tem um outro, né? Se você considerar, né, que 70% da miséria, né, e muito mais de 70% da indigência, né, da pobreza são negras, quer dizer, explica o Brasil muito mais do que outros, né, outras variáveis, por exemplo, como a classe social. A classe social é importante para a gente pensar, mas a raça também, né, o social, né, também é importante para a gente pensar o Brasil. O problema é que a gente precisava dar um pouco mais de atenção, mas que precisava também, de alguma maneira, pressionar isso, né? Ganhar consciência também, né? Eu digo em termos de organização civil, se organizar também e tudo mais, e pressionar, né, para que entre nessas pautas, né? Porque seria importante se discutir isso e tal. Se discute muito pouco, né? Mas não é só aqui não, acho que não é um mal só do Brasil não, né? Em Cuba também é assim, também tem esse problema também, né? Então acho que precisaria mudar um pouquinho, a gente precisaria partir da gente, né? Não esperar que algo aconteça de cima para baixo, esperar que alguém entre lá e tenha essa sensibilidade, né? Essa consciência e de alguma maneira, né, melhora a nossa vida. A gente tem que ganhar essa consciência, né, aos poucos aí, tudo mais e tal, pressionar nesse sentido, né? Mas é isso, é o que explica, né? Não tem outra explicação, né? Quando a gente sai nas ruas aqui em São Paulo, que tá uma loucura, que você sai nas ruas, você vê lá as pessoas comendo lixo, dormindo né, nas calçadas, no pé dos monumentos, né, da história material da cidade e tudo mais, você vê, você tá vendo a cor dessas pessoas, né? Então, quer dizer que o racismo não explica, né? Não explica toda a desigualdade. Quer dizer, seria uma loucura, né? Negar isso. Então a gente está vendo, quem come lixo, a maioria é negro, né? Quem dorme na rua, quem dorme, né, são negros. Debaixo das pontes, aí você está vendo, né? Você encontra também branco também, mas a maioria. Aí você vai para as favelas, você vê quem está lá, né? Então, quer dizer, a raça, de alguma maneira, ela está na base de toda essa desigualdade, não tem como negar isso, né? Sobre as cotas raciais, qual é a sua visão sobre isso? Sou totalmente a favor, totalmente a favor. Eu não entro naquela loucura, naquela discussão de que todos nós somos inteligentes, temos a mesma capacidade. A questão não é nem essa, a questão é que nós temos a mesma, sim,
biologicamente, né, geneticamente, todos nós somos iguais, isso independe, mas só que nós somos marcados pela nossa vida material. E é ela que vai determinar as suas condições de entrar ou não. Né? Se você tem condições de se preparar, se você tem a vida toda ajeitadinha, toda bonitinha e tudo mais e tal, tem minimamente uma família que te incentiva, já é um diferencial. Agora não dá para você pensar acesso na escola, de base, ou na universidade, né? A partir da ideia de meritocracia e que as pessoas, basta você querer, que isso não é uma verdade, né? Muitas vezes você quer e muitas vezes você não consegue. E a meritocracia, de alguma maneira, também está marcada por isso também, né? Então, eu tenho méritos porque eu tive condições de me preparar para ter esses méritos, né? Porque senão... É uma coisa muito louca. Para você ver, eu saí do samba... Estava em 2003, né? Quando a coisa começou a ficar meio assim, porque o Belo saiu em 2000. Em 2003, minha mãe falou, porque minha mãe era a grande, assim, né? Imagem que eu tenho assim, de alguém que, referência, era minha mãe, que já faleceu, mas era minha mãe. Minha mãe, ela tem uma história muito louca, ela chegou aqui em São Paulo, veio no interior de São Paulo e tudo mais, com uma mão na frente e outra atrás, e trabalhou, estudou, né, fez enfermagem padrão e depois fez direito e tudo mais e tal, mas uma dificuldade muito grande, assinando atestado de pobreza, porque infelizmente nesse país, né, se pobre quiser estudar, ele precisa, porque é caro para chuchu, não é? E aí ela vai dizer, pô, você precisa voltar a estudar, cara, você não precisa ficar desse jeito aí, né? E aí foi quando eu falei, eu vou voltar, cara, eu vou voltar. Aí entrei na Escola de Sociologia e Política, que é uma referência dentro da sociologia, né? Porque passaram muitos nomes lá, Florestan Fernandes, né? Sérgio Buarque de Holanda, esses caras, esses grandes nomes da sociologia e tudo mais e tal, e outros mais. E aí eu entrei lá. Mas entrei com uma dificuldade tremenda, porque, poxa, cara, eu precisava ter me preparado para o vestibular e tal, dei uma estudada e tudo mais e tal, mas não estava totalmente, passei lá quase não entrando. Falei, poxa, legal. E aí, um amigo meu, um parceiro, ele tinha era uma outra vida, né? Ele era uma outra trajetória, completamente diferente, né? Das elites e tal. E aí, ele passou em primeiro lá, né? E nós fizemos amizade, eu era quase o último o primeiro. Aí eu, legal, fiz uma amizade, e ele, Pablo, dizia, mano, você precisa, Pablo, esse meu amigo judeu, você precisa, vamos estudar pra gente entrar numa prova agora, que vai ter lá na USP. Ah, cara, vamos estudar. Eu falei, não, mano, que nada, cara, esse bagulho não é pra mim não, meu. Essas paradas aí, o cara tem que estudar pra chuchu, não tem esse negócio. Eu falei, não, vamos, pai, papai e tal. E eu falei, não vou, ele falou, você vai, você precisa ir, papai. No final das contas, eu fui na ideia dele. Fui lá, prestamos a prova. E aí não é que eu passei no bagulho, cara? E aprendi uma lição na vida, cara. Porque aí lá, como era um lance teórico e tudo mais e tal, então é o seguinte, tive tempo para me preparar, né? Talvez se eu tivesse ido por um outro caminho, talvez não tivesse, não teria entrado lá. Né? Então são essas coisas, né? A gente tem que arrumar meio das pessoas acessarem determinados espaços. Se não for por esse, tem que ser por um outro. E as cotas também nesse sentido, sabe, se você de alguma maneira vai colocar mais negro lá, cara. Porque lá é um espaço que, infelizmente, né, tem muito poucos, né? Verdade. Quase nada, dependendo da faculdade, aí dentro da USP ali, dependendo da faculdade, não tem nem negro, cara, né? Então é necessário, eu acho que é necessário sim. Claudinho, ó, assim, a história de vida é fantástica, os sucessos são demais. Com certeza muita gente vai colocar aqui nos comentários, pô, você devia ter perguntado aquilo, devia ter perguntado isso. Mas galera, a gente tem que finalizar porque senão o vídeo vira uma minissérie. Então eu queria te agradecer de coração, cara. Foi um momento muito bacana aqui pro canal. É como eu te falei antes de começar a gravar. O bacana é porque ninguém fez ainda um vídeo como esse seu e muita gente tem interesse em ver. Então fico feliz de ter sido a pessoa, vamos dizer assim, que veio aqui gravar contigo. Então fico até orgulhoso por isso e obrigado. E quando lançar o CD, você manda aí pra mim e tal. Já vou deixar já tem meu WhatsApp, já vou mandar o endereço. Você manda, a gente divulga. Vou deixar na descrição deste vídeo aqui como faz pra adquirir. Ainda não foi lançado, mas quando for lançado eu vou aqui, edito e vou colocar pra vocês, beleza? Então valeu, viu? Poxa, eu que agradeço, Leandro. Boa. Foi um momento bacana, ficou uma ideia bacana. Gostou? Fico agradecendo, um prazer pra mim. E você é um cara gente boa, hein? Já tinham falado e tudo mais e tal, mas é maior. Que bom que não decepcionaram ele, né? Valeu, hein?